Será possível que exista algo lá fora que literalmente nunca vimos antes? Em 2003, na costa da Austrália, cientistas marcaram um tubarão branco saudável de 227 quilos e o observaram desaparecer no oceano aberto. 4 meses depois, a etiqueta de rastreamento foi encontrada em uma praia. O tubarão não obedeceu e os dados selados dentro daquele pequeno dispositivo contavam uma história que deveria ter sido impossível. Então não poderia ter sido apenas um tubarão branco comum. De jeito nenhum. Este tubarão branco, um predador de topo que nada no mar deveria caçar, foi engolido inteiro e arrastado a quase 600 metros de profundidade na escuridão congelante. Algo o devorou, e os cientistas levariam anos para finalmente descobrir o que era grande o suficiente para fazer isso. O tubarão que desapareceu. O ano é 2003. Ao largo da costa sudoeste da Austrália, uma equipe de pesquisa está realizando o primeiro estudo de marcação de tubarões brancos em grande escala já visto nessas águas. E Dave Riggs está lá para filmar tudo. Eles se aproximam de uma fêmea saudável de 2,7 metros. Ela pesa cerca de 225 quilos. Ela tem uma presença na água que a tripulação nunca consegue dissipar, uma espécie de arrogância, e alguém começa a chamá-la de Alfa. O nome pega. 2,7 metros não é pouco, e preciso que vocês se lembrem disso. Um grande tubarão branco de 225 quilos não é um filhote explorando os limites do seu território. Este é um predador de topo adulto. O tipo de animal que ocupa o topo da cadeia alimentar oceânica há milhões de anos e nunca precisou olhar para trás. O dispositivo que fixaram em Alfa é um registrador de dados. Imagine um pequeno gravador robusto construído para realizar uma única tarefa silenciosa durante meses a fio. Imagens deste tubarão macaco completamente devastado da cabeça aos pés viralizaram. Burners, ele registra a profundidade, registra a temperatura da água ao seu redor, registra a luz e o movimento segundo a segundo e armazena tudo internamente. Não transmite nada ao vivo, apenas espera. E então, em um dia predefinido, se desprende e flutua até a superfície e transmite tudo o que coletou para um satélite para que os cientistas possam finalmente reconstruir para onde o tubarão foi e o que ele vivenciou. Eis o que você precisa entender sobre esse pequeno dispositivo. Ele é a única testemunha. Nenhuma câmera segue Alfa por lá. Ninguém está observando. Tudo o que acontece com ela nesses meses ocorre em total privacidade. E o único registro que existirá é o gravado dentro daquele gravador. 4 meses depois de a marcarem, ele retorna. Não por satélite primeiro, mas fisicamente, encontrado em uma praia a cerca de 4 quilômetros do local onde foi fixado. O gravador é recuperado. Os dados aparecem em uma tela e Riggs está lá quando o retiram. Todos na sala esperam o de sempre. Padrões de mergulho tranquilos, temperatura oscilando, os movimentos lentos de um grande tubarão demarcando seu território. Mas não é isso que o gravador mostra. Os dados mostram a etiqueta caindo, não deslizando como um tubarão afunda quando está caçando, mergulhando quase 580 metros em linha reta em questão de minutos. E então a temperatura faz algo que paralisa todo o projeto. 2 números. É tudo o que é preciso. E no momento em que Riggs entende o que esses 2 números significam juntos, isso deixa de ser um estudo de pesquisa e se torna uma questão que o assombrará por boa parte de uma década. O que sabemos sobre os grandes tubarões brancos? Em 2013, eu estava envolvido com a principal organização científica da Austrália, a CSIRO. Eles iniciaram um programa de rastreamento por satélite para entender melhor os padrões de movimento dos grandes tubarões brancos. Antes de mostrar esses 2 números precisos, que vocês sintam a dimensão do tipo de animal de que estamos falando, porque acredito que a maioria das pessoas entende de forma abstrata que os tubarões brancos são perigosos sem nunca realmente refletir sobre o que isso significa. Um tubarão branco não é apenas um peixe grande com dentes afiados. É o produto de milhões de anos de refinamento evolutivo polido pelo oceano até se tornar algo próximo da perfeição. Os maiores chegam a mais de 6 metros de comprimento e pesam mais de 2.200 quilos.
Eles conseguem captar uma única gota de sangue diluída em 100 litros de água. Através de minúsculos órgãos em seus focinhos, eles conseguem sentir a pulsação elétrica de um batimento cardíaco enterrado na areia. Eles podem se impulsionar na água em rajadas curtas e brutais de velocidade. Seus dentes são serrilhados infinitamente substituíveis, empilhados em fileiras de forma que, quando um se quebra, outro simplesmente gira para a frente para ocupar seu lugar. Eles são, no sentido mais literal, uma máquina de caça que o mar passou milhões de anos construindo. Reflitam sobre essa imagem por um momento. Um animal capaz de sentir o cheiro de uma única ferida a grandes distâncias na água. Sentir uma batida do coração através da areia compacta e cruzar essa distância mais rápido do que você jamais conseguiria reagir. Este é o predador mais sofisticado que o oceano já produziu. Mas aqui está a parte que as pessoas ignoram. Isso importa mais do que os dentes. Ser um predador de topo não tem a ver com tamanho ou velocidade. Tem a ver com posição. A definição de um predador de topo é um animal que nada caça. Ele está no topo. Tudo abaixo dele organiza sua vida para evitá-lo, e acima dele não há absolutamente nada. É isso que significa ápice o teto. E por muito tempo, desde que começaram a ser estudados, a ciência tratou o grande tubarão branco exatamente como isso. Claro, orcas foram vistas intimidando e ocasionalmente matando grandes tubarões brancos em alguns lugares específicos. Claro, grandes tubarões às vezes lutavam por uma carcaça, mas uma criatura que caçava, matava e comia um grande tubarão branco adulto como presa de propósito, isso não estava nos modelos. Isso não deveria ser possível. Foi exatamente por isso que ninguém naquela sala quis dizer em voz alta o que a etiqueta de alfa estava tentando lhes dizer. Se esse tipo de pergunta te intriga, aquela em que o oceano silenciosamente destrói tudo, o que pensávamos ter descoberto, reserve um segundo e inscreva-se no Reef Discovery. Tudo neste canal gira em torno da mesma ideia incômoda. A água esconde muito mais do que jamais nos mostra. Ao se inscrever, você garante que estará presente na próxima vez que algo inesperado for mostrado. Agora, sobre esses dois números, os dados sem sentido, deixe-me explicar exatamente o que o gravador indicou, porque uma vez que você entende a física por trás disso tudo, fica muito mais difícil de assimilar. E digo isso como alguém que lê sobre biologia marinha por prazer e que se considerava difícil de abalar. O primeiro número representa a profundidade. A etiqueta caiu para quase 580 metros. E sozinha, antes mesmo que alguém olhasse para qualquer outra coisa. Essa leitura já estava errada. Tubarões brancos não são animais de águas profundas por natureza. Essa espécie é adaptada às águas costeiras rasas e às camadas superiores brilhantes e produtivas do oceano aberto. A zona onde a luz solar ainda chega e as presas são abundantes. Eles passam a grande maioria de suas vidas nos primeiros 300 metros de profundidade. Esse é todo o seu mundo. Portanto, um mergulho repentino para 580 metros não é um mergulho em busca de alimento, e não é curiosidade. Quando uma etiqueta registra esse tipo de queda extrema e rápida em minutos, a lista de explicações fica muito curta muito rapidamente. Alfa quase certamente não estava mergulhando sozinha. Algo a estava levando para baixo. E o que quer que fosse conseguia atingir 900 pés rapidamente com força e aparentemente sem muito esforço. E pense aonde a levou. A 1.900 pés de profundidade, a luz do sol já se foi há muito tempo. A pressão é esmagadora. Dezenas de vezes maior do que a que se sente na superfície, um mundo frio, negro e silencioso que quase nada visita por vontade própria. Este não é um lugar qualquer. Uma caçadora costeira amante do sol vagueia por diversão. Algo arrastou Alfa para um lugar que nunca lhe pertenceu e fez isso em minutos. Sem som, sem rastro, nada. Pense nisso por um segundo, porque só fica mais estranho. A equipe pensou. Então eles olharam para o segundo número. Temperatura. E foi essa temperatura que transformou uma estranha anomalia em uma conclusão
que ninguém na sala queria. A 580 metros da costa australiana, o oceano é frio, mas não frio o suficiente para um mergulho revigorante. É um frio profundo, negro, esmagador, genuinamente congelante. A água nessa profundidade fica em torno de 46 graus Fahrenheit, 8 graus Celsius. Então, se o transmissor simplesmente tivesse se soltado e afundado, ou se Alpha tivesse morrido e afundado com o gravador ainda preso a ela. 46 graus Fahrenheit. 8 graus Celsius seria exatamente o que se esperaria ver registrado. Frio ficando mais frio à medida que a profundidade aumentava. Mas não foi isso que foi registrado. A temperatura subiu. A temperatura subiu de cerca de 46 graus Fahrenheit para 78 graus Fahrenheit. 25,5 graus Celsius de forma constante, um aumento de mais de 30 graus Fahrenheit, 17 graus Celsius, e não oscilou por um segundo para depois cair como aconteceria com um sensor com defeito. Manteve-se estável a 78 graus Fahrenheit, 25,5 graus Celsius, a 900 pés, 274 metros de profundidade, em águas que deveriam estar próximas do ponto de congelamento. Há essencialmente uma única explicação para isso. Um dispositivo de rastreamento não registra uma temperatura quente e constante de 78 graus Fahrenheit, 25,5 graus Celsius em profundidades extremas em oceanos frios, a menos que não esteja mais submerso. Estava dentro de algo com um interior quente, algo vivo que engoliu Alpha, o dispositivo de rastreamento e tudo mais. E então, a carregou para o fundo do oceano na escuridão com a refeição ainda dentro. Quero que você imagine isso da mesma forma que as plataformas de perfuração tinham que fazer. Algo lá fora engoliu um grande merluza branca de 227 quilos, subiu quase 580 metros e simplesmente seguiu com sua vida. E ninguém na superfície viu nada. Nenhuma barbatana, nenhuma perturbação, nenhuma foto, nenhuma testemunha. A única razão pela qual sabemos que isso aconteceu é que um pedaço de plástico flutuou até uma praia 4 meses depois, trazendo o recibo. Riggs descreveu ter ficado completamente perplexo, lendo e relendo os dados, porque uma parte dele se recusava a aceitar que os números eram reais. Ele não conseguia fazê-los dizer nada além do que diziam. O tubarão foi comido. A pergunta que pairava no ar há décadas começou naquele momento impossível. O que poderia ter feito isso os suspeitos? Assim que a equipe aceitou que Alpha havia sido comido, eles começaram a analisar todos os candidatos que o oceano poderia oferecer, e a observar cada teoria ruir uma a uma é a melhor parte de toda essa história. Então, acompanhe meu raciocínio. Primeiro suspeito, a orca-baleia assassina. Sabemos que as orcas podem matar tubarões brancos, porque já as vimos fazer isso. Especialmente na costa da África do Sul, as orcas aperfeiçoaram uma técnica quase cirúrgica. Elas viram um tubarão branco de cabeça para baixo, o que o deixa paralisado em um estado de transe. Em seguida, eles abrem a embalagem e comem o fígado rico em nutrientes, muitas vezes deixando o resto. Eficiente, fria e impressionante até mesmo para os padrões oceânicos. Portanto, à primeira vista, a orca parecia uma ótima opção. O estômago de uma orca se alimentando cheio de presas quentes e um gole de água do mar fria poderiam plausivelmente resultar em uma temperatura próxima a 78 graus. A temperatura não impediu a presa, mas a profundidade foi o fator decisivo. Orcas não são mergulhadoras de grandes profundidades. Elas caçam e se deslocam perto da superfície, e mesmo seus mergulhos mais extremos registrados ficam bem abaixo de 275 metros, 900 pés. Uma orca não arrasta um tubarão casualmente para 580 metros, 1.900 pés, e permanece lá por muito tempo. O comportamento não corresponde ao corpo. A orca permaneceu na prancha, mas deslizou para baixo. Segundo o suspeito, a baleia cachalote. Eis um animal que realmente vive em águas profundas, mergulhando milhares de metros atrás de lulas, muito mais fundo do que o Alpha jamais foi. São os campeões do mergulho em grandes profundidades no mundo dos mamíferos e são colossais.
O grande macho chega a medir mais de 18 metros e pesar mais de 45 toneladas. A garganta de uma baleia cachalote pode engolir um tubarão de 2,7 metros com facilidade. Em termos de profundidade, não havia problema. Mas a temperatura estava errada desta vez na direção oposta. As baleias cachalote são mamíferos de sangue quente, com temperaturas internas em torno de 36 a 37 graus Celsius, 78 graus Fahrenheit. 26 graus Celsius é frio demais para o interior de uma baleia cachalote. E não é assim que elas vivem. As baleias cachalotes são especialistas em lulas, alimentando-se de presas de corpo mole nas profundezas, não de predadores de 225 quilos perto da superfície. Temperatura errada, dieta errada. Fora. Observe o formato disso, pois representa todo o caso em miniatura. Todos os suspeitos grandes o suficiente para atingir essa profundidade tinham a temperatura errada. Todos os suspeitos com a temperatura certa não conseguiam atingir essa profundidade. Os dados haviam silenciosamente delimitado o predador e quase nada em todo o oceano cabia dentro dele. Então, a equipe analisou outros grandes tubarões. Um tubarão-tigre gigante talvez, ou um tubarão de pontas brancas oceânico. Ambos são agressivos, ambos oportunistas. E um tubarão-tigre em particular engole quase tudo que caiba. Mas nenhum deles cresce o suficiente para engolir um buraco de tubarão de 2,7 metros. Os maiores tubarões-tigre registrados chegam a cerca de 4,2 metros. E para engolir um buraco de tubarão de 2,7 metros, você não precisa ser apenas um pouco maior que sua presa, você precisa ser enormemente maior. Os cálculos não fechavam. Houve até um breve e um tanto constrangedor trecho em que alguém colocou uma lula colossal na água, algo teoricamente grande o suficiente para envolver um tubarão e arrastá-lo para a escuridão. Essa hipótese não durou muito. O calor constante dentro da etiqueta descartou imediatamente a possibilidade de ser um invertebrado de sangue frio cuja temperatura interna é simplesmente a mesma da água do mar ao seu redor. Não havia nenhum corpo quente ali para ser encontrado. Assim, uma a uma, todas as respostas comuns foram descartadas. Orca, profundidade errada. Cachalote, temperatura e dieta erradas. Tubarões grandes, não grandes o suficiente. Lula, sangue frio. E conforme a lista de suspeitos se reduzia a nada, a equipe se viu diante de uma possibilidade que era de alguma forma completamente óbvia e quase estranha demais para ser considerada sem constrangimento. O predador revelado. E se o animal que devorou o grande tubarão branco fosse outro grande tubarão branco, não um rival um pouco maior que teve sorte em uma briga? Não se tratava de uma disputa territorial que terminou em morte. Era um grande tubarão branco de um tamanho que a maioria dos biólogos marinhos jamais havia considerado seriamente. Um tubarão tão grande que um grande tubarão branco de 2,7 metros e 227 quilos era apenas uma refeição para ele. E a equipe não chegou a essa conclusão por palpite. Eles raciocinaram e a temperatura foi a chave que abriu a fechadura. A maioria dos tubarões é de sangue frio. A temperatura corporal deles é a mesma da água. Ponto final. Mas os tubarões brancos não são como a maioria dos tubarões. Eles pertencem à família dos tubarões-cavala e possuem uma rara e notável adaptação chamada endotermia regional. Usando uma rede especializada de vasos sanguíneos, eles retêm e reciclam o calor gerado por seus próprios músculos, mantendo seu núcleo, seus olhos, seu cérebro e seu intestino significativamente mais quentes do que a água do mar ao redor. É isso que lhes permite permanecer rápidos e letais, mesmo em águas frias. Agora, acompanhe o raciocínio, pois este é o ponto crucial de toda a questão. A temperatura do estômago de um tubarão branco comum pode ficar em torno de 65 a 70 graus Fahrenheit, 18 a 21 graus Celsius, talvez até mais baixa em águas profundas e geladas. 78 graus Fahrenheit. 26 graus Celsius é mais quente do que isso, quente demais para um tubarão de porte médio normal. Mas um tubarão branco muito maior muda toda a equação. Um corpo maior significa mais músculos. Mais músculos significam mais calor.
E mais massa significa que esse calor é retido muito melhor contra o frio. No intestino de um tubarão branco verdadeiramente enorme, uma temperatura constante de 26 graus Celsius não é de todo impossível. É exatamente o que se esperaria. O número que parecia um erro de repente apontou diretamente para um tipo específico de animal. A profundidade também se encaixou. Assim que a equipe abandonou a suposição de que os tubarões brancos permanecem em águas rasas, descobriu-se que esses tubarões podem ir muito mais fundo do que sua rotina diária sugere. Eles foram rastreados mergulhando a mais de 900 metros em mar aberto. 580 metros é extremo, mas está bem ao alcance de um tubarão branco muito grande. Isso deixou uma pergunta: qual o tamanho que um tubarão branco precisa ter para engolir uma presa de 2,7 metros de um só buraco? Pesquisadores que estudam esse tipo de predação apontam para aproximadamente o dobro do comprimento da presa. Analisando os dados da etiqueta, chegamos a um predador com cerca de 4,8 metros de comprimento e mais de 2 toneladas. Um tubarão posicionado bem no limite superior do que acreditamos ser o alcance dos grandes tubarões brancos, talvez até um pouco além. E se você se permitir reconstruir o momento, a imagem é breve e implacável. Uma sombra maior surgindo de baixo, a maneira como os grandes tubarões brancos atacam um único bote certeiro, e em seguida, a longa descida com a presa ainda dentro da boca. A etiqueta não registrou a emboscada. Registrou as consequências, o mergulho e o calor. Mas as consequências são mais do que suficientes para mostrar como tudo começou. É aqui que a matemática deixa de ser um problema e se torna perturbadora. Existem relatos confiáveis que remontam a décadas de grandes tubarões brancos muito maiores do que qualquer coisa registrada pela ciência moderna. Pescadores, tripulações navais, pesquisadores ao longo do último século. Todos eles relataram tubarões que estimaram em 6 metros ou mais. Por muito tempo, arquivamos esses relatos como histórias de pescador e memórias forçadas. Mas e se não fossem exagerados? E se o oceano abrigasse grandes tubarões brancos de um tamanho que simplesmente nunca conseguimos marcar, medir ou fotografar? Animais que vivem em águas profundas e abertas, longe do litoral dos barcos de pesquisa e das baías rasas, onde concentramos quase todas as nossas buscas. E quanto mais refletimos sobre isso, mais sentido faz que tenhamos deixado passar alguma coisa. As fêmeas maiores e mais velhas seriam os animais mais raros de uma espécie já rara, vagando por milhares de quilômetros de mar aberto e vindo à superfície sem ninguém para nos observar. Um tubarão como aquele poderia viver 50 anos inteiros, sem nunca passar perto de um navio de pesquisa. Não deixamos de encontrá-la por ser esperta ou estar se escondendo. Falhamos porque nunca estávamos realmente procurando na área do oceano onde ela costumava ficar. A conclusão da equipe foi que se tratava de uma fêmea de tubarão branco de tamanho excepcional. As fêmeas crescem consideravelmente mais do que os machos, e as maiores fêmeas confirmadas chegam a medir 6 metros e pesar mais de 1.800 quilos. E os dados não pararam na etiqueta. Quando os pesquisadores compararam o gravador de alfa com as informações de rastreamento de outros grandes tubarões brancos que se moviam naquela mesma água, tudo coincidiu. As temperaturas corporais registradas desses animais maiores correspondiam ao calor registrado dentro da etiqueta. As profundidades, as distâncias, os movimentos, tudo se encaixava em uma enorme fêmea de tubarão branco que ninguém jamais havia documentado formalmente. Ela estivera lá o tempo todo, movendo-se por aquelas águas, fazendo exatamente o que os predadores de topo fazem. E numa manhã de 2003, ela cruzou o caminho de um tubarão branco de 2,7 metros e o devorou. Então deslizou quase 600 metros para a escuridão para digerir a informação em um lugar onde ninguém jamais a veria. Não sei como tornar isso menos alarmante, então nem vou tentar. E honestamente, a parte que mais deveria te incomodar ainda está por vir. A verdade mais profunda. Aqui está o que quase ninguém comenta, porque a manchete já é boa demais por si só. Um enorme tubarão branco devorando outro tubarão branco. Esse é o tipo de frase que te faz cancelar silenciosamente as férias na praia e repensar todas as suas escolhas que te levaram perto do mar aberto. Totalmente compreensível. Não estou julgando ninguém.
Mas a manchete é a parte menos perturbadora porque, assim que a equipe confirmou o que aconteceu com Alpha, eles fizeram o que bons cientistas sempre fazem quando algo impossível cai no seu colo. Revisaram os registros procurando por padrões que haviam ignorado anteriormente, e o que encontraram vai muito além de uma manhã dramática na costa da Austrália. Tubarões brancos predando outros tubarões brancos não é um acidente bizarro. Não é uma colisão improvável entre dois animais no lugar errado. É um comportamento documentado e as evidências estiveram à vista de todos o tempo todo. Biólogos marinhos sabem há muito tempo que esses tubarões são canibais. Indivíduos maiores dominam os menores em locais de alimentação. Os juvenis correm risco real por compartilharem o mesmo espaço aquático com os adultos. O comportamento começa ainda antes do nascimento no útero, onde os filhotes em desenvolvimento consomem seus irmãos ainda não nascidos. Uma estratégia tão bem estabelecida que tem nome nos livros didáticos. E tubarões brancos mortos foram encontrados com enormes feridas de mordida, com um formato arqueado, um espaçamento e uma borda serrilhada que só poderiam ter vindo das mandíbulas de outro tubarão branco. E não são apenas os mortos. Mergulhadores e pesquisadores fotografaram tubarões brancos vivos com antigas cicatrizes já curadas com o mesmo formato inconfundível. Tubarões que foram mordidos por um de seus semelhantes e, de alguma forma, conseguiram nadar para longe. Cada uma dessas cicatrizes é uma história que nunca testemunhamos um encontro violento que aconteceu em algum lugar fora do nosso campo de visão e deixou sua marca na carne viva. Depois que você sabe o que estava vendo, começa a enxergar essas marcas em todos os lugares. E não se trata apenas de indivíduos da mesma espécie. Nos últimos anos, pesquisadores que monitoravam uma cadela beagle grávida, uma prima menor do tubarão branco, recuperaram dados que mostravam que o animal havia sido atacado e muito provavelmente devorado por um predador maior, com o tubarão branco entre os principais suspeitos. Foi descrito como o primeiro caso documentado de predação de uma cadela beagle no mundo. A lição se repete estudo após estudo. Ser um tubarão grande e perigoso não garante que você esteja no topo da cadeia alimentar. Significa apenas que quem o devora precisa ser ainda maior e mais perigoso. Analisando cada caso individualmente, é possível explicá-lo de forma isolada. Uma disputa territorial. Uma briga por uma carcaça, dois grandes predadores tendo um dia ruim em um confronto direto. Os cientistas são treinados para resistir a explicações dramáticas baseadas em pontos isolados e com razão. Mas não se pode analisar todas as evidências em conjunto. Estenda isso por décadas e oceanos, adicione a etiqueta de alfa por cima e ainda assim chame tudo isso de nada mais do que agressão. O quadro que emerge é completamente diferente. Os maiores tubarões brancos não apenas competem com os menores, às vezes eles os devoram. Isso é predação de topo ocorrendo dentro de uma única espécie de topo. A cadeia alimentar que todos presumiam terminar no grande tubarão branco não termina aí. Ela continua subindo, abrangendo uma faixa de tamanho que a ciência marinha mal começou a estudar. Isso significa que o gráfico que todos imaginávamos, com o grande tubarão branco no topo e tudo o mais, logo abaixo está errado. E se erramos nisso, sobre o predador mais estudado, mais filmado e mais famoso de todo o oceano, então a próxima pergunta é a que deveria tirar o sono de um biólogo marinho. Sobre o que mais estamos errados. Por que nunca o vemos? E por que isso importa? Há um motivo para isso ter permanecido oculto por tanto tempo e se resume a um fato brutal mal exploramos. O oceano aberto é de uma vastidão quase incompreensível. Só o Pacífico cobre cerca de 60 milhões de milhas quadradas. Junte todos os oceanos do mundo e você terá mais de 100 milhões de milhas quadradas de água, das quais exploramos de forma significativa apenas uma pequena fração. O oceano profundo e aberto, tudo abaixo de 1000 pés, é praticamente invisível para nós. O que quer que aconteça lá embaixo, nunca estivemos lá para ver. E a situação piora, porque mesmo quando estudamos tubarões brancos, os números são ínfimos. A população global se resume a alguns milhares. E o pequeno número de indivíduos que receberam uma etiqueta funcional representa uma fração disso.
Estamos tirando conclusões abrangentes sobre toda uma espécie a partir de algumas dezenas de indivíduos. Pior ainda, existe um viés inerente à seleção dos indivíduos que etiquetamos. Os pesquisadores trabalham onde os tubarões se aproximam da costa, e esses tendem a ser os animais mais jovens e menores. As fêmeas de 6 metros, aquelas que poderiam fazer o que foi feito com o macho alfa, vivem em alto mar onde os barcos não estão. É como tentar entender elefantes selvagens estudando apenas os filhotes perto da cerca. Então, some tudo isso e as consequências se tornam reais rapidamente. Os tubarões brancos são protegidos em grande parte do mundo, e as estratégias que os protegem são baseadas em modelos populacionais. Modelos que assumem que as principais ameaças são ações humanas, como a pesca ou comércio de barbatanas e a perda de habitat. Eles não levam em conta seriamente o fato de que os tubarões brancos são predados por outros tubarões brancos. Se os grandes estão silenciosamente eliminando os menores, então o quadro real da população é mais complexo do que os modelos capturam, e as estimativas de sobrevivência e as projeções de recuperação em que confiamos podem simplesmente estar erradas. A questão vai além da contagem de indivíduos. Já sabemos que a presença de tubarões brancos remodela o comportamento de tudo o que está abaixo deles. As focas, os leões marinhos e os peixes menores que organizam suas vidas em função da ameaça. Se os tubarões brancos gigantes estão remodelando sua própria população por dentro, os efeitos em cadeia se propagam por toda a cadeia alimentar sem serem contabilizados nos modelos em que nos baseamos. E há também a questão que não consigo ignorar. Sempre usamos o tubarão branco como nossa âncora para o topo do oceano, o parâmetro, o limite máximo. Mas se o grande tubarão branco às vezes é presa de um indivíduo maior da mesma espécie, então o limite não é onde o colocamos. O ápice não é um ponto fixo. É dinâmico e depende do tamanho. E isso levanta silenciosamente uma questão muito maior. Quantos outros animais que chamamos com segurança de predadores de topo são, na verdade, presas de membros maiores, mais profundos e mais raros de sua própria espécie? Animais que nunca marcamos, nunca filmamos, nunca descrevemos. Com base em tudo o que a etiqueta de alfa revelou, a resposta honesta é que não temos ideia. E não ter ideia é uma posição aterradora quando se está tomando decisões que moldam ecossistemas inteiros. A rainha das profundezas. É a isso que sempre retorno. Nunca lhe demos um nome. Não o tubarão que foi devorado, mas sim o outro, o predador. Ela não tem identificação, nenhum registro, nenhuma fotografia associada a ela. Ela se moveu pela água, fez a coisa mais extraordinária que a ciência já inferiu sobre sua espécie e desapareceu sem ser vista uma única vez. Se você quiser ter uma ideia de como um animal assim pode ser, imagine Deep Blue. Deep Blue existe de verdade. O maior tubarão branco já filmado com segurança. Uma fêmea estimada em cerca de 6 metros de comprimento e aproximadamente 2 toneladas. Capturada em vídeo em 2013 perto da ilha de Guadalupe, no México, e acredita-se que tenha cerca de 50 anos. Ela é impressionante. Faz uma gaiola de tubarão parecer um brinquedo. E quero deixar isso bem claro, porque é importante. Não há provas de que Deep Blue tenha tido qualquer ligação com Alpha. As filmagens aconteceram em oceanos diferentes e ninguém jamais as relacionou. Menciono Alpha apenas para provar uma coisa simples e perturbadora: tubarões brancos realmente atingem esse tamanho. O animal que devorou Alpha não era um monstro saído de uma história. Era um tubarão. Um tubarão comum de tamanho extraordinário fazendo algo comum de tubarão. De alguma forma, isso é pior do que qualquer lenda. Porque gostamos de pensar no oceano como algo que basicamente desvendamos. Mapeamos, nomeamos, classificamos em zonas, biomas e categorias bem definidas. Atribuímos um nome em latim, a tudo colocamos um quadradinho em um mapa e então olhamos para o mapa e achamos que sabemos o que há na água. Não sabemos. Mesmo décadas após o surgimento dos satélites, ainda estamos descrevendo novas espécies de grandes animais marinhos. Criaturas maiores que uma pessoa que, de alguma forma, passaram despercebidas por gerações. Se ainda estamos encontrando animais desse porte pela primeira vez, então a convicção de que já encontramos o maior tubarão branco do mundo começa a parecer menos ciência e mais mera ilusão.
O oceano abriga animais que nunca vimos, comportamentos que nunca observamos, relações que nunca registramos. A etiqueta de alfa, que apareceu flutuando naquela praia 4 meses depois, era uma mensagem em uma garrafa vinda das profundezas. E dizia, em resumo: há algo aqui embaixo que vocês não sabiam. Algo maior do que vocês imaginavam. Algo que devora seus predadores de topo e mergulha a quase 600 metros de profundidade para terminar a refeição em segredo. O grande tubarão branco passou milhões de anos se tornando o predador mais temido do mar. E em algum lugar nas águas frias e escuras do sudoeste da Austrália, algo olhou para um deles e viu o almoço. Então aqui está o meu pedido, e eu falo sério. Em algum lugar por aí, o próximo gravador já está preso ao próximo animal, registrando silenciosamente a próxima coisa que não deveríamos saber. Quando ele chegar à praia, vou fazer um vídeo sobre essa coisa impossível que ele gravou. Assine o Reef Discovery agora para estar aqui quando acontecer, porque eu prometo que o oceano ainda não terminou de nos surpreender. E depois, me diga nos comentários se um grande tubarão branco de 4,8 metros era grande o suficiente para engolir o Alpha Hole. Qual o tamanho do maior tubarão branco que ainda existe, aquele que nunca marcamos e nunca filmamos? Deixe seu número sincero e me diga se uma história como essa te dá vontade de entrar naquela água ou nunca mais chegar perto dela. Eu leio todas as respostas. Essa é a verdade sobre o que comeu o grande tubarão branco. E honestamente eu acho que é apenas o